Fala, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz, sejam vocês todos muito bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Quero agradecer desde já aos meus amigos, né, que me ajudam. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Obrigado aí pela generosidade para comigo, minha família, para com este trabalho. Não tenho palavras para agradecer a todos. Então, muito obrigado do fundo do coração. Eu quero também agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me acompanha, independente do dia, da hora e do lugar, que doa sua atenção a este trabalho. Eu sei que vocês têm seus afazeres, vocês têm seus compromissos. Então, por isso, para mim, quando você para um pouco do seu tempo para assistir nossos vídeos, eu me sinto extremamente lisonjeado. Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme falar para você, tá bom? E hoje eu estou aqui gravando, né, fazendo esta live ao vivo. Não avisei, não deu tempo de avisar. Acabei de chegar agora da rua, tô cansado. Acabei de chegar, né? Só comi ali algumas castanhas. E por falar nisso, eu quero agradecer a duas amigas do estado do Ceará que mandou, né, na caixa postal da Fabiana, uns pacotes de castanha, de caju. Oh, meu pai, como é pau! E mandou uns chocolates para Fabiana. Vocês duas do Ceará, muito obrigado mesmo, tá? Um beijo para vocês. Eu estava agora comendo castanha de caju, né? Pus um pouquinho no copo, até levei o copo ali, estava saboreando algumas castanhas. E estou eu aqui, está ali a Fabiana na sua produção, você, né, que está esperando o seu bichinho, está chegando, calma. Fabiana, ela faz por bloco, ela faz 10, manda 10, depois ela faz mais 10, manda 10. Eu falei, manda uma, fez, manda. Não, mas eu gosto de mandar um bloco com vários, né? Deixa eu me dar isso aí. É por causa do correio, né? Que aí Casa do fica Correio. longe, aí Esse aqui eu tenho você que ir terminou hoje, não foi? Agorinha. agorinha. Ó. E aí, meus amigos? Ó o meu humor aqui, ó. Ó o bíceps dele aqui, ó. Ó o bíceps, né? Você, pelo visto, você é um oriano. Você é um oriano? Sim. E esse aqui vai para onde, Fabiana? Vai para, acho que é São Paulo. São Paulo. Um Isso. beijo para todo o estado de São Paulo. O São Paulo, eu sou suspeito de falar, né? Mora no meu coração. Mas ó, o pessoal fica tranquilo que Ah, tem mais ali. Eles vão, um vai para fora, acho que é para Portugal. E aí tem os outros que estão prontos ali, tá? Cada um vai para um lugar, né? Só esse aí não, tá, pessoal? não, tá fazendo a pancada Tô ali, tá fazendo só na produção, tá só nascendo reptilianos atrás de reptilianos. Ah, só um sim, minutinho, desculpa. tranquilo. Eu acho que eu nunca falei pra vocês, né? Eu nunca disse pra vocês. Eu disse que para vocês que os olhos vermelhos são características dos orianos, né? A cor do olho vermelho é da frequência do cristal, né? Pela qual esse, digamos, ser é direcionado lá. Mas alguns Elohims, e Jeová é um Elohim, os olhos de Jeová são amarelos, não são vermelhos. Eu acho que eu nunca dei essa notícia para vocês. Alguns Elohims possuem a coloração, digamos, dos seus olhos de amarelo. Não tem nada a ver com as Pleiades. Algumas características de alguns são amarelos, tá? Então, assim, os dracos e reptilianos orianos, a sua característica são olhos
vermelhos, mas Jeová possui o seu olho amarelo, bem amarelo. E uma característica que eu nunca disse isso antes. Eu nunca disse isso antes. É a primeira vez que eu tô falando isso para vocês. O meu eu superior, que vocês viram que ele é todo vermelho, aquele eu superior meu, ele possui olhos amarelos. Eu, como um ser do cosmos, eu não tenho os olhos assim vermelhos, são amarelos. Lembram dos 666 soberanos que eu os via na dimensão do espelho quando criança? Também todos possuem os olhos amarelos. São algumas características particulares. Particulares. Então, por exemplo, aqui, né, a maioria dos draconianos, para dizer todos, e também os reptilianos orianos, possuem, pela base de seus cristais na quais eles estão drenando ou tirando energia vital de existência, são coloração vermelha incandescente. Alguns outros, mas isso lá dentro da nebulosa, né? Os planetas dentro da nebulosa, algumas características em alguns são de olhos amarelos. É a minoria, extrema minoria, mas possuem tanto que o meu eu superior, o ser pela qual eu até mostrei para vocês na meditação, é aquele que apareceu para Fabiana, ele possui os olhos amarelinhos. Então, meu eu superior não possui olhos vermelhos. Estou trazendo para vocês aí algumas características. E alguns draconianos não possuem escamas. O meu ser, eu superior, ele tem a pele lisa, 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 sem qualquer tipo de escama. Alguns dracos vermelhos possuem olhos amarelos e corpo liso, 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 sem qualquer tipo de escama ou alguma coisa que você veja ali e caracterize ao você olhar, por exemplo, né? Parece as escamazinhas. Não, o meu eu superior, ele parece o capeta mesmo, né? Que as religiões colocam. Gente, imagina para mim. Imagina para mim, religioso, ali firme e forte, Extremamente, né? extremamente defensor de Jesus. Deus para mim era um Deus humano, né? Porque a religião ela interpreta errado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu firme e forte, e de repente eu descubro que o meu ser real, minha aparência real, era similar ao capetoso. Quase pirei. Aí vocês percebem que muitas pessoas têm dificuldade de aceitarem as formas dos seus eu superiores. Então, para vocês terem uma ideia, né, os 666 soberanos que eu vi, eles, quando criança, eles não possuem qualquer tipo de escama. Eles são como se fosse, tipo, o Hellboy tem escama? Não, né? Não. Hellboy é liso? É. É como se fosse a pele do Hellboy. O meu eu superior, a pele, ou né, a textura do seu corpo é idêntica do Hellboy. Praticamente é similar ao Hellboy. E os 666 soberanos também eram ali a pele caracterizada como do Hellboy, só que com a face característica de dragão, mas com olhos amarelos, bem amarelos mesmo, bem forte o amarelo. E com a mega, digamos, ali, né, a fenda nos olhos. Então tem algumas características que eu vou trazendo, vou mostrando para vocês aí, né? Outra característica, prestem atenção, draconianos e reptilianos não possuem os pés como muitas pessoas desenham. Pés de draconianos e reptilianos são idênticos aos pés dos humanos aqui. Porque algumas pessoas fazem, pega aquele Draco lá, quero mostrar algumas características
de como realmente são os pés, né, a concepção, digamos, ali, de corpo dos draconianos e dos reptilianos. Então algumas pessoas se baseiam, algumas pessoas, né, criam ali, fazem, né, todo um trabalho. E uma coisa interessante que não é, de forma nenhuma, não existe nem no cosmos, isso aqui ele é tirado da internet, mas algumas pessoas fazem como os pés assim, né? Os pés como se ele fosse assim e venha assim, ó. Imagina esse aqui em pé, assim, né? Os pés de draconianos e reptilianos são idênticos aos nossos. A conceptura da perna, a canela, o pé, o formato que possui um ser humano. Quer ver? Por exemplo, traz o meu He-Man ali, por favor, Fabiana. O meu He-Man ali que eu coloquei ali para ficar ali. O He-Man, não, o He-Man aí, esse He-Man. É porque eu tenho vários He-Mans, ganhei um punhado de He-Man, gente, você não tem noção. Então, o draconiano e o reptiliano, ele é assim, ó. Ele é assim. Todos os dracos e reptilianos, eles possuem a perna e o pé assim. Não é igual muitos fazem, né? Fazem uma coisa meio réptil. Não pegue os répteis, não peguem os lagartos ou qualquer outro tipo, né? O É tipo pezinho assim, dele né? é assim, é um Segura aí. pezinho mesmo. Tira esse aqui, Só que eu faço com né? É tipo assim, ó, por exemplo, ó, tá isso, é um vendo? pezinho. É assim. É assim que é o pé, né? Tipo a nossa perna, e ela é assim. Ela não é aquela coisa que muitos desenham, né? Que tipo assim, uma coisa. Não. Lagartos não podem ser. O lagarto, ele é um animal reptiliano. Os reptilianos possuem animais. Os draconianos possuem animais. Só que não existe nenhum animal de draconiano aqui. Mas existem animais dos reptilianos. Os lagartos que vocês veem, crocodilos, jacarés, né, que vocês veem por aí. Todos esses bichos são bichos característicos deles. São deles. Eles, como diz, enfeitam a paisagem para ficar muito familiar para eles, tá? Mas em si, a concepção biológica dos draconianos e dos reptilianos não tem nada a ver com esses bichos. São bichos apenas. Não são os seres. Os seres têm características, digamos, diferentes desses. Então, por exemplo, os pés, né, digamos, a concepção da perna é igualzinha à nossa. Então, não existe esse negócio de que muitos, né, vou utilizar a perna de réptil, alguma coisa. Não, 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 não. Vocês têm que entender que os répteis aqui, animais, são animais. Até para esses seres, eles são animais. Para os draconianos, reptilianos são animais. A concepção do ser em si, ela é muito mais complexa. Muito mais complexa. Tem muitas coisas que eu vou falar para vocês, que eu vou revelar para vocês no devido tempo. Então, só para estar aí acrescentando informações para vocês. Existem muita gente maluca, existe muita gente sem noção, perturbada mentalmente, que querem falar sobre dracos e reptilianos, e vocês percebem que essas pessoas têm até dó, dá até dó. São pessoas que você vê ali totalmente descredibilizados, né? Como eu trouxe, né, os draconianos para vocês e mostrei os reptilianos da forma que nunca se havia dito antes, então eu vou ali acrescentando, mostrando para vocês mais sobre os dracos, mais sobre os reptilianos, tá bom? Então a gente vai mostrando cada vez mais e mais e mais, então fica esclarecido esse detalhe, né, da parte física dos reptilianos, todos, sem exceção, e dos draconianos. É um upgrade aí para vocês entenderem as características mais fiéis desses seres, tá bom? E eu tenho lido os e-mails de relato, eu fiquei alguns dias sem ler os e-mails de relato,
não estava tendo tempo, estava trabalhando demais, e agora eu estou um pouquinho mais aliviado. Eu tenho lido e estava lendo alguns no horário de almoço, recebendo algumas perguntas, leio os comentários. Quero desde já agradecer a você que faz comentários nos vídeos, né? Comentários que eu admiro muito, fico muito agradecido. Comentários sem noção, sem respeito, comentários, né, que você percebe que existe um certo abuso ali. Eu bloqueio, além de eu excluir o comentário, eu ainda bloqueio, tá, a conta de YouTube, a pessoa nunca mais comenta. E outra coisa, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, eu tenho, tá, eu tenho outras pessoas que olham o canal, então eu tenho moderadores, então eu não faço isso sozinho. Eu tenho muitos moderadores em ambos os canais, e esses moderadores excluem comentários que eu nem sei, porque muitos dizem: "Ó, antes de você ler e você, né, ver, a gente já exclui, você nem sonha que teve esse canal". Então eu tenho muitos, mas são um poucos são, eu tenho muitos moderadores, moderadores no Chamados a Despertar, moderadores no Marcelo Marins, tá, é muita gente que são moderadores, fora eu, que ali eu estou administrando. Então tem comentário que eu nem vejo, porque os moderadores, ó, antes de eu perceber. Quero agradecer aos meus moderadores, né, pelas quais eu, né, chamei para me ajudar a fazer esse trabalho para manter uns comentários saudáveis e sadios. São muitos moderadores. Muito obrigado a vocês. Vocês sabem quem vocês são. Do fundo do coração, continue fazendo um ótimo trabalho de vocês. E hoje eu recebi uma pergunta, né, uma pergunta forte, ontem sobre as tatuagens, né? Falei sobre as tatuagens, que vocês vão ter que dar justificativas convincentes do outro lado quando vocês desencarnarem, né. Então isso daí é algo que muitas pessoas igual me escreveram, disseram: "Pô, eu vou dar o máximo de mim, para quando eu estiver do outro lado, eu tenho certeza que eu vou ter um bom diálogo com eles, eles vão entender toda a dinâmica que aconteceu na minha vida". Beleza, eu gosto de gente que é para ir para cima e para resolver. Porque na internet tem muito tem pessoas tão assim, você percebe quando as pessoas são sem noção, né, que tem pessoas que falam: "Pô, o que o Marcelo fala é doideira, é loucura, são coisas que não tem nada a ver". Se você for ver, sabe o que que é ufologia esotérica? Sabe o que que é ufologia espiritualista? Você sabe o que é a ufologia esotérica ou espiritualista, ou muitas pessoas falam sobre notícias cósmicas? Sabe essa caganeira? Sabe essa caganeira fétida que existe aí no Brasil? Vou dizer para vocês, isso tudo é estudo, esse pessoalzinho que se dizem contatados, é tudo tira do espiritismo kardecista. Essas ideologias deles, eles querem, né, vender livros, revistas, que tem de neguinho fazendo revista lixo para você comprar, digital, não comprem, não paguem por lixo, material lixo, que não agrega e acrescenta nada de vocês, porque tudo isso é um espiritismo kardecista modificado. Modificado com uma roupagem ET. Entenderam? Então, antes você ser kardecista, você vai lá, você ganha muito mais sendo um kardecista. Então, se você gosta de viajar nessa onda, né? Você gosta de viajar nesses assuntos espiritualistas. Então, tudo isso, essa galera, digamos, extremamente honestas e dignas, né? Dignas, digamos, vão lá, violam a doutrina espírita kardecista e criam essas ideologias, né, deturpadas do espiritismo e vendem como ufologia esotérica espiritualista. Então acho assim, se você gosta dessas presepada caganeira, você então vai lá na fonte e se alimente da fonte, né? Porque esses dignos e honestos, pessoas de todas as idades, vão deturpar a obra do kardecismo, né, que já é uma obra, digamos, extremamente densa de enganação, de muitas mentiras para ludibriar os encarnados para a prisão espiritual que depois eles são acometidos. Mas vocês ficam vendo aí: "Ah, tem livro, tem curso". Pessoal, sabe da onde o pessoal que se dizem aí
os despertos, os cursos fazem, essa galera vende revista, revista de despertar, de revista de notícias, é tudo bebe do kardecismo. Tá? É tão cara de pau, é tão sem vergonha essas pessoas, que é muito fácil. Se você tiver um pouquinho mais de esclarecimento dentro da doutrina kardecista, você derruba todinha. Você vê onde eles estão manipulando e vestindo a roupa. Então, fica esperto, não seja otário, não compra revista, curso nem nada, a não ser que você goste de queimar dinheiro, entendeu? Mas porque a jornada ela é individual, a jornada ela é solitária. É você e você. E o vídeo de hoje tem muito a ver com esse tema. Eu recebi, né, uma pergunta que eu quero até, vou ler para responder ela aqui, peraí. Me fizeram uma seguinte pergunta e perguntaram para mim assim, ó. Quer ver? Deixa eu atualizar aqui. Olá, meu celular. Ajuda, meu filho. Teve uma pessoa que me respondeu, e isso vai servir para todas as religiões. Marcelo, e para quem já foi do candomblé e não frequenta mais, mas porém carrega cortes e demarcações no corpo, e aí? E aí? E aí? Para quem já foi do candomblé e não frequenta mais, porém carrega cortes ou demarcações nos corpos, e aí? Pactos, né? Pactos. 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 Fizeram símbolos, cortes, raparam a cabeça. Quantos de vocês ainda bateram testa, né, no altar aí dessas entidades? Mas os pactos, eles estão em todos os lugares, meus queridos. Os pactos estão em todos os lugares que vocês imaginarem. A Igreja Católica, quando você nasce, ainda bem, graças ao cosmos, eu nunca fui batizado, né, nessa religião, que você já corre com o seu bebê para fudê-lo, né? Papai e mamãe, que são os primeiros dominadores da vida do filho, são os primeiros moldadores, os primeiros a fuder espiritualmente os filhos são os pais, né? Que, Marcelo, quem fode os filhos? Os pais. Porque em vez de você esperar crescer, ter uma maturidade, conversar, não, você acha que você tá certo, mesmo que você esteja na merda e você acha que tá certo, você vai fuder, vai pôr seu filho na merda também. É o egoísmo, né? É o egoísmo. Esse tipo de atitude canalha é a mesma coisa de pais fumantes, né? O pai e a mãe fuma aquela carniça, chupa a fumaça para dentro do corpo, inteligentes, racionais. É racional, é inteligente uma pessoa que acende, né, ali o fumo e chupa a fumaça para dentro do corpo, cara. Isso não tem nem lógica. Isso é uma atitude tão, tão atrasada, de espíritos atrasados. Você acende o cigarrão, além de você ficar fedendo, carniçando, sua roupa fede, sua boca fede, seus dentes estragam. Além de você acender o cigarrão que vai rebentar os seus pulmões e todo o teu corpo, você acende o cigarrão e chupa fumaça para dentro do corpo. Isso é a coisa mais ilógica que existe uma pessoa chupar fumaça para dentro do corpo. Mas se você quer se fuder, o problema é seu, a vida é sua, você que se lasque lá pros quintos dos infernos afora. Mas não façam isso com seus filhos. É mau caratismo da sua parte. Crianças, eu cresci num ambiente onde pai fumava, mãe fumava. Eu fumei, eu fumei. Eu fumei passivamente até o dia que eu saí da casa da minha mãe. Até o dia que eu saí da casa da minha mãe, eu fumava passivamente. E é uma crueldade, pais fumantes, né, ali contaminando o ambiente de casa com crianças pequenas. Deixem de ser covardes. Deixem de ser covardes. Se você quer foder você, que você que se foda. Mas não fodam as crianças. Não fodam seus filhos. Você se lasque sozinho. Então eu acho um mau caratismo pais fumantes que ficam fumando dentro de casa, fudendo seus filhos que não são fumantes.
obrigando-os a respirar essa carniça que vocês puxam para dentro do corpo e depois vocês jogam para fora. Se vocês são descargas de caminhão, se vocês são, né, tipo escapamento de caminhão, é problema de vocês, mas por favor, tenham consciência como pais. Não é porque você fuma essa carniça fedida e solta, bafora essa fumaça que seus filhos são obrigados a respirar o mesmo ambiente, o mesmo ar que vocês. Tenham vergonha na cara, tenham caráteres, tá bom? Depois adoece as crianças, depois fodem seus filhos. Problema, meu filho tem bronquite, meu filho tem bronquite asmática, meu filho tem problema de respirar. Lógico, você tá matando ele. Se você quer fumar, vai fumar lá no quintal, no quinto do quintal para fora, longe do ambiente de casa. E, infelizmente, meus pais foram esse tipo de gente, que estão nem aí para filhos. Aí você entra na casa, a casa tem cheiro de cinzeiro, a casa totalmente cheia de fumaça de cigarro o tempo todo, porque as pessoas são fumantes. Se você quer fumar, fuma para fora da tua casa. Teus filhos não são obrigados a respirar essa carniça que vai prejudicá-los. Então eu digo que às vezes os pais acham que protegem e amam, são os que mais fodem. É igual, por exemplo, na religião. O filho mal nasce, aí tem as tradições são malditas. Meus amigos, tradições. Ah, nós temos uma tradição de família. Então foda-se essa tradição de família. Toda tradição ela é amaldiçoada. Toda tradição é amaldiçoada. Toda tradição. Tradição é algo para amaldiçoar. Não existe, não tem que existir tradições. Tem que existir a vida seguindo e nós interagindo com ela. Existem guerras. Final de ano tem guerras. Porque minha família tem tradição que a gente vai ceiar junto. Na casa. Mas a mulher quer levar os filhos para casa da mãe, porque vai cear. Cada um se separa, tem a tradição que vem de criança. Cara, olha que coisa mais insana, mais ilógica. Eu adoro passar meus natais sozinho. Entendeu? Às vezes caiu o Fabiano, os filhos, às vezes, antigamente eles eram crianças, eu quero ir para casa da avó, vai. Então, assim, não tem aquele negócio de, nossa família tem a tradição nossa. Isso é só para dividir. Porque depois que casa vem os filhos, só vai criando problema e brigas e intrigas. Tradições é algo do homem e é algo maldito que traz discórdia. Acordem. Mas os pais têm a tradição familiar e tem as vós que ajudam a destruir, né, a vida dos netos, porque, para vocês terem uma ideia, a maioria, né, dos delinquentes que existe por aí é criado por vovó e vovô, né? Vovozinha. Eu tinha um amigo da igreja e ele era o diretor do que alguns chamam aí de centro de recuperação de menores. Ele falava, cara, 90% que está aqui, ele era o diretor aqui de Berlândia. Ele era da mesma igreja que eu. Quando eu frequentava, ele falava, 90% é tudo criado por vó. Tudo foi criado por vó. Os maloqueiros aqui, os delinquentes, é tudo criado por vó, tudo maloqueiro. Porque faz o que quer. Aí então tem a tradição de família, né? Aí nasce tem que batizar, porque não pode ficar pagão, porque a igreja, né, a primordial de todas, né, a mãe de todas. E aí o que acontece? Tem que correr para batizar. Aí você já começa a fazer o pacto. Você faz o seu filho fazer pacto sem ele entender que ele existe direito. Tá ali fazendo pacto, né? Você vai. Só que o pacto do seu filho é para você, não é para ele não, porque ele não tem consciência. Mas mentalmente você está induzindo ele já a entrar numa cultura de fazer pacto ou compromissos espirituais. Porque o que acontece com ele nas igrejas não acontece, sabia que não interfere em nada praticamente nele? Quando você leva o seu bebê para batizar, não vai acontecer nada com ele. Marcelo, o bebê está fazendo pacto? Na sua mente ele está recebendo a glória, o espírito, o caceta a quatro. Mas na realidade, ele não tem consciência do que está acontecendo ainda. E aí o que acontece? Não vale nada. Por isso muitas religiões esperam batizar as crianças mais velhas. 8 anos, algumas 10 anos, algumas 12 anos, porque aí sim ela vai ter consciência que ela está criando um pacto e com isso ela vai ter o que dentro dela, aquele intuito de obedecer. Mas o bebezinho lá, né, tomando água na cabeça, a ele nada vai estar remetendo a ele.
nada vai estar comprometendo a ele, nada vai estar aprisionando ele, nada. Mas os pais estão cada vez mais se aprisionando mentalmente. Eles estão porque o que que é o pacto? Você vai na igreja evangélica, você batiza, você recebe o Espírito Santo, que não existe Espírito Santo lugar algum, isso não existe, e diz a Bíblia que aquele que negar o Espírito Santo não terá perdão. Olha só, hein? Ó, olha, porque a Bíblia ela é assim, é um livro de ameaças o tempo todo. Eu já expliquei para vocês o que ela é. Então, quando você vai, né, na Bíblia e lê ali, lá diz: "Aquele que negar a Cristo receberá perdão, a Deus receberá o perdão, mas aquele que negar o Espírito Santo, a esse não terá perdão, terá condenação eterna", que é considerada a morte espiritual. Oh, meu pai do céu, isso aí já é fogo na roupa. Só que você vai, o adolescente ou o adulto vai lá, faz o batismo que não serve de nada, né, no sentido que se ele crer, isso engata energeticamente, se ele não crer, a pessoa vai lá no centro, né, vai lá no centro, e aí esses centros espíritas, né, alguns não têm batismo, mas têm compromissos, né, o kardecismo não tem batismo, mas ele tem muita coisa que faz você, digamos, estar se comprometendo como pactos, né. O que que é um pacto? Existem muitos rituais que são pactos, que não têm nome de pacto. São compromissos firmados que você irá ali cumprir aquilo que está sendo direcionado a você, que você tem que fazer e você diga: "Eu vou fazer", então você está criando um compromisso. Então pacto, ele é um compromisso, que você firma que vai fazer, e você crê, e você acredita. Tanto que se o ser chegar em você e ele for lhe cobrar, você irá ali ficar, digamos, de saia justa, porque na verdade você temerá por consequências que você possa receber por ter quebrado e violado os pactos. Então nós temos aí, né, nas igrejas, nos centros, na espiritualidade, nos rituais, né, alguns vão para Goetia, né, vão lá fazer pacto com os daimons, né, que são os demônios da Goetia. Pessoas vão firmar compromissos. Marcelo, mas o pacto ele pode me destruir? Pode e não pode. Pode e não pode te destruir. Existem dois extremos, que você tem que entender esses extremos. Um batismo rejeitado numa religião pode te destruir? Pode e não pode. Um pacto feito no terreiro com uma entidade pode te destruir? Pode e não pode. E assim vai na goétia, no ocultismo. Você pode fazer pacto com o cão um ritual ocultista. Mas uma coisa que nós temos, e que isso é uma dádiva, quando a Terra era celestializada. Isso é uma herança rara, das pouquíssimas que temos, da época em que a Terra era celestializada e que Jeová, o Elohim Todo-Poderoso, andava entre aqueles povos, aquela civilização que depois que caiu, Deus não mais se comunicou entre os homens, porque o mundo se tornou denso e assim quem se comunica e quem coordena são os arcanjos, que não servem aos homens. São apenas administradores de um mundo caído. Mas olha que interessante. Você possui a herança vinda da terra celestializada, e isso é uma promessa que todos têm, é de você poder escolher o que você quer. É o que chamamos que existe de livre-arbítrio ou arbítrio. Arbítrio. E aonde mora o arbítrio?
Aonde ele reside? Dentro de você, dentro da sua mente. É uma condição mental, é uma condição mental dentro da sua mente. Então você pode ter bebido sangue do cão incorporado. Algumas pessoas me disseram, né, sobre ali o meu amigo lá, que ó, só no no Buchaxans, que o ser lá se materializou como mulher. Eu contei essa história para vocês e ele, ó, foi e só no. Eu não gosto de ter relações com mulheres humanas. Eu gosto de ter relações com demônios. É muito mais divertido. E não eram eu os maiores. Teve pessoas, eram eu os maiores. Não, eu os maiores não se materializam na 3D. Nem poder para isso eles têm. Esqueçam eu os maiores. O que se materializava eram entidades. Quem são as entidades? Reptilianos primitivos. Reptilianos primitivos, que são os pleiadianos exilados, ou alguns seres da dimensão do espelho que adoram, cultuam o sexo. E o sexo é algo extremamente idolatrado pelos seres da dimensão do espelho, e como eles adoram ter relacionamentos íntimos com os humanos encarnados. E o que que acontece? A condição mental, aqui ó, mental. Existem alguns tópicos que eu não usaria debater em vídeos, porque vocês não conseguem, dentro da hipocrisia de vocês, aceitarem certas coisas que não pertencem a essa dimensão. Essa dimensão ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Isso não existe, essa ilusão. Digamos, não existe essa dimensão. Ela é algo aberrador, mas estamos aqui inseridos nela temporariamente. Mas o que acontece é que mentalmente. E a prisão mental, ela é a mais poderosa que existe, porque a prisão mental, ela consegue te acompanhar através das dimensões, depois da morte, na quarta dimensão, que também é conhecido como o plano astral. É o plano astral e quarta dimensão, mundo espiritual, é tudo é a mesma coisa. São nomes diferentes, mas está falando do mesmo lugar. E a prisão mental, ela te leva, ela acompanha você para as outras faixas de dimensões, para outros lugares. E o que que é a prisão mental? O que que alimenta a prisão mental? A prisão mental, ela é alimentada pelo medo. O medo é o combustível que faz a prisão mental existir dentro de vocês. Porque nós somos ludibriados o tempo todo aqui. Nós temos muitas armadilhas, muitas pessoas muito mal intencionadas que não aparentam ser o que são. E essas pessoas, vocês veem, vendem, são comerciantes, né, da espiritualidade, são pessoas que gostam de serem endeusadas, gostam de estar aí numa convenção falando para dezenas ou centenas de pessoas idolatrando esta pessoa. É por isso que eu falo, pessoal, a jornada ela é individual, ela é só você. Você e você e nada mais. E o que que acontece? O que que é a prisão mental? A prisão mental é aquilo que você não consegue entender ou se livrar dela de vez. Enquanto você acreditar naquele pacto ou naquele juramento, e eu vou dizer para vocês, não é só acreditar não, porque a forma do acreditar, ela tem várias formas diferentes de ser. O acreditar tem formas diferentes de ser. Quer ver acreditar com uma outra palavra? Medo. Quando você teme, é acreditar. Você está acreditando, porque você teme aquilo. Porque quando você não acredita,
você não teme, não existe o medo, que é o combustível da prisão mental. Então, você pode ter feito pacto em todas as religiões. Você pode ter sido batizado em todas as religiões, você pode ter feito pacto com todas as entidades, você pode ter feito o que for, mas a partir do momento em que aquilo não reside mais no seu coração, que você realmente eliminou aquilo de dentro de você, que não tem qualquer tipo de vestígio. Porque eu sei que muitas pessoas falam: "Ah, eu não acredito, eu não sigo mais, eu não tô mais", mas eu sei que tem vestígios, fragmentos soltos dentro de vocês e que de repente bate o medo. Bate a insegurança, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo para mim? Será que, né? Então, por exemplo, vocês se veem numa condição aonde vocês não têm crença em vocês, porque vocês estão reféns da prisão mental dentro de vocês. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que todo ritual, todo pacto, seja feito em qualquer dogma, religião, crença, seja do que for, ele só valerá, ele só terá poder, validade, se você acreditar nele. Se você acreditar nele. Ou na versão diferente da palavra acreditar, se você temer consequências pelas quais possam vir por você não cumprir esses compromissos ou esses pactos. A partir do momento, mas quando eu digo isso, eu estou falando é de verdade. Não é fogo de paia, não. O que que mais tem é fogo de paia. O que que é uma pessoa fogo de paia? É aquela que fala e não é. É aquela que, ó, a gente chama de garganta, papuda, pessoa papuda, não sei o que lá, eu não gosto, não sei o que lá. Não, 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 não. É pessoa que fala: "Olha, eu realmente isso não mora no meu coração, não tem mais lugar para isso". É quando você realmente tira o mal pela raiz de dentro de você. É quando você realmente elimina, zera isso de dentro de você. É quando realmente existe um estado de neutralidade, você se torna tão neutro, que para você se torna insignificante todas essas coisas. E aquilo que passou na sua vida, não tem mais nada residindo dentro de você. Não existe qualquer tipo de vestígio dentro de você. Então, a partir deste momento, tudo que você tenha feito, você pode ter bebido sangue de animal incorporado na encruzilhada dos infernos, ou no meio da mata do cão. O cão pode ter aparecido, cortado o pulso dele, lambe aí, meu servo, meu escravo. E você lambendo, falou, minha alma tá vendida. Vendi minha alma pro diabo. Não existe esse negócio de vender alma pro diabo. O diabo não existe. Nem existe diabo. Nem existe demônio. Existem seres dimensionais, seres de uma outra realidade, mas diabo, isso não existe. Isso é historinha para boi dormir. Porque na realidade é muito mais complexo. Mas eu falo também no sentido figurado. Então o ser pode ser um bode no meio da mata, né, dado um cálice cheio de símbolos para você beber e fala: "Você é meu, se você não cumprir, você, de uma certa forma, eu vou te destruir". Porque os seres, eles sabem que se você atingir esse grau, digamos, de mentalidade, de maturidade e neutralidade, eles não têm mais poder sobre vocês. Por isso que essas religiões, a cristã, todas as outras religiões, todas, né, eu vou falar de todas as religiões. Cultos esotéricos, cultos espiritualistas, tudo é regado na base do medo, da chantagem e da ameaça. A ameaça de não cumprir, ser destruído, ser condenado, ser aprisionado. Por quê?
O medo é o alimento, o medo é o alimento que faz o contrato existir. Por exemplo, cadê o vulcão cadê o tsunami no Brasil? Cadê o tsunami? Vocês são idiotas demais. O que choveu de gente, pelo amor de Deus, fala sobre que tsunami? Tsunami o caceta, velho. Eu nem dei lado, eu nem dei conversa, eu ignorei o fato, porque que tsunami? Vocês têm que ser mais espertos. Teve tantos, que o que mais tem no YouTube é canais de abutres, né? Que adoram comer carniça. E o que acontece? Quando surgiu, ai, pode ter um tsunami no Brasil, por causa do vulcão lá na África. Gente, teve uns 50.000 vídeos de canais em todo o YouTube no Brasil falando, e você ia olhar as visualizações, cara, tava 50.000, 30.000, 70.000, 100.000 pessoas que adoram a energia do medo, cara. Eu nem dei lado, porque isso nem é cotado do outro lado no plano astral. Não rola esse nome de tsunami, vulcão. Isso não tem nem fundamento na 3D. Nós temos aí, né, a ferramenta, vi que não é nem bom falar disso, porque eu tô cansado, tomo até bloco lá no Face Lixo. Temos a ferramenta ver a maior desgraça que existe para essa humanidade. E vocês preocupados com vulcãozinho, tsunami. Para com isso, pessoal. Vocês estão enxergando para o lado errado. Vocês estão enxergando para cá quando vocês têm que enxergar e focar para lá. Então, o que mais tem é abutre na internet para abordar esses assuntos que levam medo. Que levam medo. Coloca, você nem dorme direito. E você vai ser alimento de seres obsessores e de seres dimensionais. E o meu trabalho é justamente o oposto, é fazer você ser valente, corajoso, corajosa e não temer nunca, porque aquele que teme é covarde. E covarde não sai deste mundo. Nunca. Mas também você não pode ser louco, né? Porque tem muitos loucos, tem muitos malucos desequilibrados na internet. Meu pai! Tirai de mim, meu pai, livrai-me desses malucos. Então, onde eu falo para você, então tudo é lucidez, tudo é maturidade espiritual. Então, quando você teme, você está carimbando o acordo. Pá, eu tenho medo. O que vai acontecer comigo se eu não cumprir? Será que quando eu morrer vão me aprisionar? Vai aprisionar, lógico que vai. Porque você já vai morrer cagando, tremendo as pernas. Chega, ai, meu pai do céu, tá ali o fulano, agora eu tô vendo ele. Ele não precisa nem estar dentro do corpo do médico, tá ali, já tá com a corrente para me levar. É lógico que você vai estar em estado de. Isso chama prisão espiritual. O que é a prisão espiritual? É o estado mental, é que você vai se encontrar do outro lado. A prisão espiritual é a prisão mental, a sua condição mental, que fica totalmente debilitada e você não consegue ter o que chamamos de lucidez do outro lado. Então, é por isso que vocês veem, existe um grande pacto sendo feito, que a ferramenta V é um pacto espiritual. É um pacto regado, alimentado pelo medo. O medo da morte e daquilo que pode acontecer. E algumas pessoas ficam com muito medo. Ah, eu tô fodido, eu tô lascado, eu tenho uma conexão cósmica, eu tenho conexão com seres, o que é que eu vou fazer? Bom, você alimenta através da crença. Se você crer, você já está derrotado, você já está totalmente aprisionado. Mas se você fala, eu não creio, isso para mim não existe da maneira como o medo se apodera das pessoas, você se liberta. Então você que, né, você fez, por exemplo, né, aqui. Você fez aqui. Marcelo, e para quem já foi do candomblé e não frequenta mais? Não frequenta mais, não mesmo. Você não tá me engabelando não, né?
Porque o que eu já vi dias macumbeiro voltar pra macumba, rapaz do céu, nesse trabalho, eu sei que eu sou essa forma linda, maravilhosa, né, mas esse trabalho aqui, eu quero mandar um abraço para todo pai de santo, para os filhos de santo, as mães de santo, um beijo para vocês, porque eu sei que vocês me assistem. Eu sei que vocês gostam e quem sabe um dia esses vídeos não vão tirar vocês dessas prisões que vocês estão agora. Mas vocês eu vejo como seres humanos, filhos do cosmos, no estado de aprisionamento mental. Eu não tenho nada contra. Eu tenho contra aquilo que aprisiona vocês, mas vocês não. Então, um beijo aí para todo pai de santo, mãe de santo, filho de santo. Um beijo para todo mundo aí que é de vocês aí. Eu sou contra os seus aprisionadores, mas eu estou aqui para andar junto de vocês, para ajudar vocês a saírem disso. Mas, Marcele, para quem já foi do candomblé e não frequenta mais, porém carrega cortes, demarcações nos corpos, né? São cortes, símbolos. Se você, se aquilo para você não tem valor, se realmente isso não significa nada, embora está demarcado, isso não tem poder sobre você. Assim como as tatuagens. Só que o duro das tatuagens é que as tatuagens, as pessoas olham, admiram, gostam. Tem pessoas que fazem símbolos de seres que elas nem entendem. Porque a religião espiritualista ela tem a doutrina dela. Com muitas mentiras mescladas com pouquíssimas verdades, mas o ser em si ele quer se comprometer com a pessoa para ter a pessoa como servo dela e estar ali a servindo, né? A pessoa servindo o ser como de ali um deus. Mas o duro das tatuagens é que tem cada coisa aberradora nas pessoas e a vaidade, o duro da tatuagem é a vaidade. A vaidade que é mais uma coisa que aprisiona as pessoas. A vaidade do querer se mostrar, aparecer, chamar a atenção. Vaidade é aquilo, a pessoa que é fraca por dentro. Fraca. Pessoa fraca. Porque a pessoa forte, ela não quer se mostrar, ela não quer aparecer. Ela não tem a necessidade de chamar a atenção. Ela por si só, ela já se satisfaz consigo mesma. Mas aquela que quer chamar a atenção, aquela que quer as vistas para si das outras pessoas, olhando para si, admirando, são pessoas fracas. Pessoas espiritualmente fracas. E aí vai ter que redobrar, fazer muito mais força, vai ter que, eu vou dizer para vocês, o remo de vocês é mais pesado. O remo de vocês é mais pesado. Porque muitos símbolos que vocês colocam nem pertence às unidades religiosas. Pertence a seres de uma gama dimensional muito mais pesada e densa. Alguns são símbolos de sociedades secretas, cultos de sociedades secretas. Mas vocês podem, sim, sobrepujar, porque além do que eu digo das tatuagens, é algo que vai além da religiosidade. É algo que entra dentro da vaidade. E a vaidade é uma das piores coisas que existem. Piores coisas que existem é a vaidade. Por causa dos anjos caídos, os homens se tornaram carnais, se tornaram vaidosos, se tornaram malditos por natureza. Por causa disso. O ego, a vaidade, isso é coisa ensinada, trazida pelos anjos caídos que estão aqui. Mas em questão de pactos religiosos, batismos, pactos no ocultismo, pactos com entidades, pactos na espiritualidade, compromissos
com bruxaria a partir do momento que você não crer mais, que isso não mora no seu coração, que isso não lhe traz nem medo nem segurança, a partir do que isso é uma página virada, literalmente, e não existe mais na sua vida, acabou. Não gera ponto energético. Já era. Já era. Porque o que faz você estar comprometido, o que faz o pacto valer e ter energia é a crença mental. Nós não fazemos meditações. Eu não disse no vídeo de ontem, né, que os cristais e pedras, na realidade, eles são neutros em relação a nós humanos, mas o que faz impulsionar os cristais e pedras? O que faz impulsionar os cristais e pedras é a nossa força espiritual, é a força mental. O que que é a força mental? O estado mental é o estado espiritual, é a força, é a condição espiritual, que chamamos aqui na 3D de força psíquica. Não, não existe força psíquica, existe a força espiritual, porque tudo, tudo é espírito. Tudo, todas as causas e respostas vêm através do espírito e do plano astral, o mundo espiritual. Então vocês estão entendendo que tudo é uma questão espiritual. Então, por exemplo, eu pego, né, essa pedra, esse ônix, que eu até vou meditar com vocês. Bom, eu posso fazer ele trabalhar para mim. Ele tem uma função, mas o meu espírito vai impulsionar ele, ativá-lo, fazer ele trabalhar e teremos uma conexão, um elo espiritual. Porque é através da minha condição mental, espiritual, que eu faço ele interagir. Ele é um ser vivente, ser vivo, e ele vai interagir para mim. Eu fico vendo tantas pessoas boçais que não entendem nada de cristal, não entendem nada de pedras. Alguns se dizem entender e não entendem bosta nenhuma, e outros que não entendem falam só falam abobrinha. Tudo é uma questão espiritual. Entendam, vocês precisam ser mais espirituais do que carnais. Então, a mesma coisa da função que eu consigo ativar as pedras e cristais para trabalhar para mim, e assim fazem os seres espirituais, porque eles impulsionam espiritualmente, e quando eu estou no estado mental, eu impulsiono espiritualmente. A mesma coisa são os nossos compromissos, batismos, pactos, promessas. Ah, eu fiz uma promessa para santa tal. Se eu não cumprir a promessa, já era. Eu conheci uma pessoa, só para me terminar. Conheci uma pessoa, e muito bem conhecida, hein? Essa pessoa queria ter um som. Naquela época que eu tinha meus 18, 19 anos, tinha aquela marca Aiva. Era o som chique da época, gente. Hoje, muitos novatos, as pessoas mais novas nem se dão um fato dessa marca. Mas era, acho que era Aiwa, uma coisa assim, era japonês. E as pessoas tinham, né? Qual que é o seu som? Ah, eu tenho um som nacional, assim, conserta, estraga. Ah, eu tenho isso. Mas quando falava, o som dele é o top dos tops. É o som do sonho. Você lembra disso, Fabiana? Sim. A pessoa fez uma promessa para aquela que gosta de girar, a gira do centro. Sim, a gira. Que queria ter o som. Queria ter o som, Fabiana. Eu conheci essa pessoa. Pode te contar o nome dela. Te fala o nome dessa pessoa. Você conhece. Bateu aí? Acho que sim. E aí o que que acontece? A pessoa conseguiu o som. A pessoa conseguiu o som. Eu estava no dia que o som chegou. Mas, fecha aí, por favor. Mas o som não funcionava. Tirou da caixa, eu estava presente, ligou o som não funcionava. Novinho. A pessoa começou a chorar. Ai, meu pai. Ai.
A outra pessoa chegou e falou assim: "Olha, você lembra que você pediu pra Gira? Tem que agradecer ela, porque senão ela não vai deixar o som funcionar". A pessoa foi lá no fundo do quintal da casa, acendeu uma vela, ajoelhou, fez o agradecimento à Gira. Olha que coisa. Voltou para dentro, apertou o botão, funcionou perfeitamente. Porque existiu uma crença, existiu um pacto ali, uma condição mental. A própria pessoa deu poder para que aquilo acontecesse, para que o ser exercesse poder sobre aquele momento na vida dela. E é assim que acontece. São vocês que determinam se vai ter poder os seres sobre a vida de vocês. Se eles vão atuar na vida de vocês. Então, sabe quem é os maiores culpados dos fracassos de vocês? Vocês mesmos. Vocês são os maiores culpados pelos fracassos de vocês espirituais. Porque vocês é que dão poder, é vocês quem alimentam esses seres e vocês validam os contratos. Temos contratos diferentes, temos aqueles contratos pré-existência, firmados no plano astral, na qual os arcanjos, eles coordenam isso, são contratos pré-existenciais da terceira dimensão. Isso foi feito lá. Só que quando chega aqui, existe um leque gigantesco de seres querendo dar contrato com vocês e comprometer e amarrar vocês com eles. Isso é algo que não está no contrato original. São, digamos, as exceções que tem até demais aqui. E são vocês que alimentam esses contratos e validam esses contratos pelo medo de vocês. Então vocês vão perceber que o pacto e o medo é a mesma coisa. Então, a partir do momento que isso não mora no seu coração, mente, espiritual, quando você não valida mais, mas eu falo é para valer, né? Da boca para fora não, é para valer mesmo. Nem que um dia esses seres chegam para te apertar, os seres materializam na sua frente assim, ó, materializa e fala: "Ah, desgraçado, agora você vai me pagar". Você fala: "Não tô te devendo nada. Você não tem poder sobre mim, eu te repreendo, vai embora daqui, some. Te repreendo, sai da minha frente, você não tem autorização pra ficar aqui não. Te repreendo, é em nome de Deus não, viu gente, isso não serve não, viu". Quero fazer uma pergunta para vocês, quem nunca sonhou com algum ser espiritual e no sonho você falava assim: "Sai daqui em nome de Jesus", e o ser Eu acho que muitos de vocês já tiveram sonhos assim na sua vida. Em algum momento, você passando por um aperto, você clamava lá, em nome de Jesus, saia daqui, e o ser dava gargalhadas. Porque, na verdade, não existe esse nome, e esse nome nem tem poder. Por isso que eles dão risada, porque, tipo assim, otários, eles nem sabem que isso existe. Para me poder, de uma certa forma, respeitar, são outros nomes que vocês, ou chaves, palavras-chaves que vocês têm que fazer. E não é clamar ou chamar algo que nem existe, que nem tem poder, nem gera poder. Mas a prisão mental é aqui, a prisão mental é aqui. Então, aquilo que vocês firmaram como pactos só valerá a partir do momento que vocês alimentam. Se vocês realmente anulam isso de uma vez para dentro de vocês, para o resto de sua vida, vocês não têm pacto com nada e com ninguém. Nada. Vocês estão livres de acordos e pactos. Porque o que valida é o acreditar nele, é validar ele. E o temer também é validar. É mesmo, temer e acreditar é a mesma coisa. Tá bom? Espero que fique respondido. Eu já tinha feito um vídeo no passado sobre isso. Ó, deixa o seu joinha aí, hein, ó. Dá aquela força para nós. Eu já tinha feito um vídeo superficialmente sobre isso em 2017, mas agora eu já trouxe uma amplidão maior para vocês, tá? Um forte abraço, muita paz e muita luz. Um grande beijo a vocês. Se você não crê e não teme, fica tranquilo.
segue tua jornada bravamente de volta para casa, para o universo. Um grande beijo a todos, fiquem todos em paz. Tchau, tchau.